A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Chegamos ao final de mais um trimestre e com muita alegria, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, pudemos estar aqui comentando quase todas as lições desse trimestre que falou aí sobre Jó, né? O título da lição, a fragilidade humana e a soberania divina, falando sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Passamos por várias etapas, passamos por muitas coisas que Jó sofreu, aprendemos muitas coisas com esse livro. Por exemplo, aprendemos que não temos e nunca vamos ter todas as respostas para as nossas perguntas. Nunca. Então, tem questões na vida, nós temos que confiar em Deus e confiar em Deus. Só isso. Resposta não vamos ter. O próprio Deus não nos dará a resposta. Assim como nós vemos aí no decorrer do livro de Jó, Jó buscou fez muitas perguntas, mas Deus não respondeu as perguntas que o Jó fez. Mas isso não significa que Deus não cuidou de Jó, não zelou por ele. Tanto é que agora nós vamos ver na última lição que Deus restaura Jó, né? Jó, que era um dos melhores homens da sua época e passou por tudo aquilo, mas teve a sua recompensa, a sua restauração na vida. Deus restaurou, Deus mudou o cativeiro de Jó, e assim como mudou o nosso também, meu cativeiro e o cativeiro de muitas pessoas que estão vendo agora essa aula. Fabiano aqui junto, nós sempre lutando pela escola dominical, né, Fabiano? Graças a Deus aí se encerrando mais um ano, nosso superintendente da escola bíblica dominical, sempre com muita alegria, com muito amor, dedicação, trabalhando bastante, mas fazendo a obra de Deus com alegria, e aos professores também que estão, né, encerrando esse ano junto, Fabiano. Também ao pastor da nossa igreja, o pastor Walter Rodrigues de Jesus, que sempre nos apoiou, e o Samuel, né, nosso companheiro, teu amigo aí e companheiro na luta aí da superintendência da EBD, Samuel de Lima, enfim, a todos que lutam, que gostam, que amam o ministério do ensino da palavra de Deus. Deus abençoe, e tenha certeza que Deus já está recompensando e vai recompensar muito mais ainda, aqui nessa terra e depois também na glória, que é exatamente o nosso maior objetivo, esse, né? É morar com Cristo na glória, é deixar esse mundo e morar num mundo que Deus já preparou para todos aqueles que forem fiéis até o fim. A lição de número 13 tem o título, Quando Deus restaura o justo. O textual encontra-se em Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então veja, aqui diz quando Jó orava pelos seus amigos, né? Quem vem acompanhando a escola bíblica dominical, quem vem acompanhando essa lição, sabe de que amigos nós estamos falando, os amigos de Jó, aqueles que vieram num primeiro momento para consolar o velho patriarca que sofria, mas acabaram trazendo as suas teologias muito mais humanas do que divina, e acabaram por condenar ainda mais Jó, né? Dizendo que Jó passava por aquela situação de sofrimento, de percas, de doença, porque tinha pecado escondido e não queria confessar, e por isso estava passando por aquilo. E Jó manteve firme a sua decisão de dizer, não tenho nada disso, não fiz nada, estou sofrendo porque Deus quis assim, mas eu não provoquei esse sofrimento. E aí no final do livro nós temos aqui, no capítulo 42, que Deus fala com os amigos de Jó e diz, vão lá, peçam para Jó orar por vocês, leve como costume da época, levem um sacrifício, peguem ovelhas, peguem animais, enfim, levem lá. Ou em outras palavras, Fabiano, Deus falou, vão lá e peçam perdão para o Jó e vê se ele está disposto a orar por vocês. Se ele orar por vocês, eu perdoo vocês também. Se ele não orar, e Jó não levou em consideração, não guardou mágoa no coração, nada disso. Ele orou pelos amigos
enquanto ele orava pelos amigos, Deus muda o seu cativeiro também. Uma grande lição para nós, não guardar nada disso na nossa vida, no nosso coração. Ajude aquele que talvez te prejudica, te prejudicou, não guarde nada. Faça conforme a palavra de Deus, porque aí sim a vitória para a nossa vida pessoal e para o nosso ministério também, para o nosso trabalho na igreja, na obra de Deus, com certeza vai ser vitorioso, né? Ou seja, a vingança pertence a Deus e não a nós. Deus é o único que pode ser o vingador, porque Ele é justo, e nós não somos justos e nunca seremos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, para nos aproximar de Deus. Essa é a justiça que Deus nos dá, mas em nossas atitudes na terra, ainda cometemos muitas injustiças. Então, por isso que a vingança, ela pertence a Deus. E Jó sabia disso, tanto é que ele não se vingou de ninguém. Ele poderia muito bem, Fabiano, não orar por ninguém, dizer, eu não vou orar por nenhum de vocês só me afrontaram até agora. Mas ele orou, foi humilde, orou, né? O melhor dos homens naquela época foi de profunda e singular humildade. Orou e Deus mudou seu cativeiro. A leitura bíblica em classe dessa última lição encontra-se no capítulo 42, que é o último do livro, do versículo 1 ao 17. Aqui está então toda a base da lição. E a lição, como sempre, tem os seus 3 tópicos. O primeiro tópico fala a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Aqui está falando lá quando Deus fala para Jó se ele conseguiria dominar o Leviatã, né, o animal que tinha lá. Deus fala, Jó, você consegue dominar, você consegue domesticar ele ou não? E claro que o Jó não poderia fazer. Então, se Jó não poderia com uma criatura, imagine com todas. Então, o Jó sabe se humilhar perante o Deus soberano, Deus todo-poderoso. E nós temos que saber também, porque nós somos barro, Deus é o oleiro, construtor, o Criador. E tudo que nós fazemos tem que ser daqui para Deus, para Ele, sendo Ele soberano na nossa vida, Criador de tudo. Nós não podemos, Fabiano, fazer nada daquilo que Deus não permitir que nós façamos. Às vezes até tentamos, mas é com a permissão dEle. Ele é que sabe de todas as coisas. E o Jó foi humilde nessa parte, se humilhou. E se a gente quer vencer, quer ter vitória na vida, é se humilhando perante Deus. A Bíblia diz assim, achegai-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo, Deus nos exalta. Ainda diz assim no segundo subtópico, reverência e submissão. Jó fez isso, né? Jó entendeu quem era Deus, aliás, desde o princípio ele já sabia, e ele se humilhou perante Deus e não questionou. Deus fez todas as perguntas que queria, Jó não tinha resposta, mas também não se revoltou e nem questionou. O terceiro subtópico fala uma experiência viva com Deus, né? É o que nós temos que ter. Nós temos que conhecer a Deus por experiência própria. É muito bom conhecer a experiência dos outros, o testemunho de vida das pessoas que passaram, que viram, que enfrentaram, mas tenha você a tua experiência com Deus, tenha você, conheça a Deus você, porque a Bíblia diz que Deus tem segredos para contar para você e para mim, quando somos íntimos, quando estamos vivendo na intimidade com Ele, Ele tem segredo para nós. Olha, que interessante isso, Fabiano. Deus conta segredo para os seus filhos e para as suas filhas, que são íntimos dele. E a intimidade com Deus, como é que se consegue? Servindo a Deus, tendo uma vida de humildade, né? Tendo uma vida de reverência a Deus, sendo uma pessoa que busca se livrar do mal, como Jó fazia, que busca o caminho do bem,
que tem a sua vida pautada pela Bíblia Sagrada, que lê a Bíblia, que faz suas reflexões na Bíblia, que estuda a palavra de Deus, que participa do culto de ensino, culto na igreja, escola dominical, tendo condições, faz um curso teológico para conhecer melhor. Teologia nunca foi para afastar ninguém de Deus, mas foi para aproximar, foi para nos ensinar a servir melhor a Deus e ao próximo também. Então isso é intimidade com Deus. E quando se busca intimidade com Deus, o desespero demora, ele não toma conta da nossa vida, Fabiano. O desespero vem, mas ele encontra uma pessoa firme que tem experiência com Deus. E aí ele recua, ele volta. Agora, a pessoa que vive na experiência dos outros, ele facilmente vai sofrer. Quando vier o revés da vida, ele vai sofrer porque não tem ele a experiência, a certeza. Tem que ser como Paulo. Paulo dizia, o meu Deus, a quem eu sirvo, né? O meu Deus. Isso significa intimidade. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Interessante, Fabiano, que Paulo ele sabia, ele saía de uma cidade para outra, ele sabia que ia chegar lá na outra cidade e ia ser preso. Deus já tinha revelado, Paulo, você vai ser preso lá, mas eu vou, porque eu tenho que servir a Deus. E ele saía daquela cidade, ia para outra, chegava lá e era preso. Mas ele tinha confiança no Deus dele. Isso é experiência com Deus, e nós também temos que ter. E a experiência com Deus, muitas vezes ela vem no momento de sofrimento, né? Nós chamamos de deserto, na verdade. Então, quando Deus nos leva para um deserto, Ele não leva para morrer, Ele não leva para sofrer lá, abandonado, não. Ele leva para a gente entender que o único caminho é Ele. O povo de Israel, quando sai do Egito, sai com muito dinheiro, com muita riqueza, mas foi para um deserto. Lá não tinha onde comprar, onde vender, onde trocar, não tinha nada. Lá eles só tinham que depender do único e verdadeiro Deus do céu. Então Deus levou eles para o deserto para lhes ensinar uma lição. E é isso que Ele faz comigo e com você também. Então o deserto não é para a morte, não. A enfermidade, o sofrimento, não. Até porque Jesus diz que aquele que crê nele não morrerá, mas terá a vida eterna ao lado dele. Por mais que o corpo tombe aqui na terra, mas a alma já está garantida para passar ao lado de Jesus. Então não justifica abandonar a Cristo na hora do sofrimento da nossa vida. Não, nós temos que nos achegar mais a Ele, porque é o momento de ouvir a voz dEle. É no deserto que nós ouvimos a sua voz, que dependemos da água, do alimento e do remédio que só Ele tem para a nossa vida. O segundo tópico diz a intercessão de Jó. Quando os amigos de Jó vieram, fizeram tudo o que tinham que fazer, falaram, condenaram Jó, mas Deus fala para os amigos, vão lá e peça para o Jó orar por vocês. E o Jó orou e eles foram livres tudo aquilo que eles falaram, Deus os perdoou também. Que diz assim na revista: após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o tenamita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus falou, vocês foram lá, fizeram discursos, mas não falaram nada de mim. Vocês não usaram lá, ou seja, eles não usaram de misericórdia, Fabiano. Eles foram lá e exigiram uma verdade de Jó, queriam a verdade, mas esqueceram da misericórdia. Deus é a justiça, Deus é amor, Deus é a justiça, Deus é a misericórdia. Então, a justiça de Deus, ela prevalece no meio, a misericórdia de Deus vem, mas a justiça também é feita, né? A misericórdia não anula a justiça de Deus, mas os amigos de Jó, eles não foram nem um pouco misericordiosos com Jó. Eles aplicaram só a justiça, e a justiça deles, né? Aí nós temos ainda, no segundo subtópico, o pecado dos amigos de Jó, que foi essa de não falar nada de Deus para Jó. Por isso Deus pede que eles vão lá e peçam para Jó orar. E o terceiro subtópico, a oração de Jó. Jó dirige aos amigos, Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que esse interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. Então, eles defenderam, mas não aplicaram a misericórdia. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Muitas vezes nós
fazemos a defesa do Evangelho, a defesa de Deus, mas esquecemos de aplicar misericórdia na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Misericórdia que nós, Fabiano, vamos precisar daqui a pouco também, porque a vida é assim. Hoje é você, amanhã é o outro, depois sou eu. Então, Jesus disse, aquele que não usar de misericórdia com seu irmão, também quando precisar da misericórdia não vai ter. Então nós precisamos ter misericórdia e lembrar que somos todos falhos, todos erramos. Nenhum de nós é justo. Seremos justificados, teremos ainda a justificação por completa, mas no arrebatamento da igreja. E o terceiro tópico diz a restauração de Jó. Então, quando Jó passou por tudo que passou, na lição passada nós vimos que Deus se revelou a Jó, falou tudo para ele, perguntou para Jó muitas coisas da criação do universo, da vida, como é que se mantém a vida, e Jó não tinha resposta evidente. Então o Senhor respondeu a Jó e disse que ele era o soberano. Então agora os amigos de Jó vão até ele e pedem para que ele ore, pedem perdão lá pelo que falaram. Deus disse que eles não tinham falado nada da parte de Deus para Jó, e Jó ora, e nesse momento que Jó está orando aos amigos, acontece o que? A restauração de Jó, e foi por completa, foi moral, espiritual, foi social e material, tudo, porque Deus não faz nada pela metade, o Senhor faz a coisa completa, o Senhor faz as coisas na sua plenitude em favor para a nossa vida. Então Jó nos dá aqui uma grande lição, desde o começo do livro. Jó nos dá a primeira lição: ele não blasfemou de Deus, ele não abandonou Deus, ele não foi embora da igreja, ele não foi embora da sua comunidade, do seu meio de fé, porque estava passando por dificuldade. Ele permaneceu fiel a Deus até o fim. E ele não se negou a orar e a perdoar os seus amigos. Ele orou, ele perdoou, orou pelos amigos, pediu a bênção de Deus, pediu o perdão de Deus para a vida dos seus amigos, e ele teve a sua recompensa. Ele, evidente, Fabiano e alunos da escola dominical, que ele não sabia que Deus ia mudar o seu cativeiro, ele não sabia disso, mas mesmo assim ele cumpriu. Ele falou: eu vou orar sim por vocês, não tenho nada contra vocês. E ele fez isso, e Deus mudou o seu cativeiro. A conclusão diz assim: chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados, mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Jó não servia a Deus por interesses materiais, mas porque ele amava mesmo de coração. Em um mundo invadido pelo pecado, a calamidade e o sofrimento sobrevêm tanto aos bons quanto aos maus. Isso não significa que Deus seja indiferente, descuidado, injusto ou não tenha poder para nos proteger. As coisas ruins acontecem porque vivemos em um mundo caído, onde tanto os crentes como os ímpios são atingidos pelas tragédias, consequências do pecado. Mas a boa notícia é que o nosso Deus nos livra de tudo isso, nos guarda, nos protege, quando nós queremos e damos um sinal dizendo: Senhor, venha nos ajudar, e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe.